Olá, todo mundo, mais uma vez. Bom, a parte que eu vou apresentar, eu vou abordar um pouco sobre a questão mais geral do conceito de cultura e dentro de uma visão antropológica e sociológica. Bom, vendo o conceito de cultura de uma forma mais geral, né, a gente pode observar que o conceito de cultura mais completo, mais viável, visto pelos historiadores, pelos sociológicos e pelos antropológicos, foi o do antropólogo Edward Tylor. E esse antropólogo, ele conceituou cultura da seguinte forma. Ele disse que cultura ela é formada por todo aquele complexo que obtém conhecimento, crença, que obtém moral, que obtém lei, e todos esses aspectos juntos formam uma cultura. Então esse conceito dele hoje o torna como o pai da cultura moderna atual. Além disso, ele também diz que outros hábitos e também as capacidades adquiridas pelos seres humanos durante o processo da evolução da humanidade, isso também forma o conceito de cultura, forma o que é a cultura. Saindo um pouco desse antropólogo e vendo também o conceito de cultura de uma forma mais geral dentro da antropologia, a gente percebe que o conceito de cultura dentro da ciência antropologia, ele fala o seguinte, que a cultura é uma totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelos seres humanos. Ou seja, é um conjunto de experiências que os seres humanos adquirem conforme divide essas experiências com outras pessoas. Então, você divide essa experiência e você adquire essa experiência e você se torna capaz. Então, essas capacidades, essas atitudes, esses hábitos da sociedade vai formando a cultura. Tanto uma cultura pessoal, né, de cada pessoa, como uma cultura no âmbito geral, uma cultura de uma sociedade por completa. Bom, já a filosofia, eu trouxe um pouquinho da ideia da filosofia sobre o conceito de cultura também, apesar da gente estar focando na antropologia e na sociologia. Mas a filosofia, ela também aborda o conceito de cultura como um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou o comportamento natural. O que a filosofia fala? Ela vê a cultura como uma questão mais interpessoal e uma coisa mais subjetiva do ser humano. Então o ser humano, apesar dele construir a cultura, todos nós construímos a cultura juntos, existe dentro do próprio ser humano essa análise interna que faz consigo das experiências que adquire na vida e tudo isso com uma visão mais subjetiva, aquilo que você aprende com as experiências da vida. Então a filosofia ela traz essa visão do conceito de cultura. Dentro dessa questão da filosofia conceituando a cultura, a gente tem um exemplo das sociedades civilizadas atuais e também do passado, né? As sociedades majoritariamente, digamos assim, a ocidental, que trouxe um pouco também, que na verdade assim, visualiza a cultura como uma aquisição de conhecimento. Então, a sociedade ocidental, por exemplo, que é a sociedade civilizada, ela vê e via a cultura, porque ainda é vista atualmente por muitos, via a cultura como um conhecimento adquirido, e isso tornando a pessoa até melhor do que a outra por obter esse conhecimento. A visualização do conceito de cultura por essa sociedade civilizada, dentre o século XIX e o século XX, ela adquire esse conceito como uma aquisição de um conhecimento, e isso tornando essas pessoas que obtêm esse conhecimento superiores ou até melhor do que o resto da sociedade. Isso é uma ideia, né? E essa ideia ela veio de uma corrente chamada determinismo biológico, essa corrente. E o determinismo biológico ele fala sobre justamente essa questão. Dentro da cultura ele fala sobre a cultura sendo formada, as pessoas, a cultura foi formada a partir do conceito biológico, daquilo das características que a gente obtém de geração em geração. Não é uma ideia atual, não é uma ideia que é muito bem visualizada, mas é uma ideia que vem do passado e também visualiza a cultura dessa forma. Então, dentro dessa visualização da filosofia sobre a cultura,
Quando a gente fala sobre essas sociedades civilizadas, tanto do passado quanto algumas também no presente, visualizam esse conceito como um conceito que vem da questão da característica biológica do ser humano e do adquirimento do conhecimento, isso tornando as pessoas melhores ou superiores ou mais eruditas do que a outra, sendo que isso não é verdade. O conceito de cultura ele não é tão limitado dessa forma. Muito diferente dessa ideia que veio lá do determinismo biológico sobre a cultura, a gente percebe que a cultura ela é muito mais dinâmica. A cultura ela possui como mecanismo de adaptação e como mecanismo cumulativo essas experiências. Então a cultura, com o tempo, ela muda, ela se molda, né? Traços são apagados, traços são adicionados. Então a cultura ela tem esse jogo de mudança durante o tempo porque ela é muito dinâmica. Isso se faz através de adquirimento de conhecimento, aliás, de adaptação da sociedade e também sobre o acúmulo desses conhecimentos históricos vindo do passado até o presente atual. Dois mecanismos básicos que permitem a mudança da cultura são a invenção ou a introdução de novos conceitos, né? Então, quando uma sociedade ela obtém um certo senso de cultura e é adicionado ou é inventado novos conceitos, isso é um dos mecanismos que faz com que a cultura se transmute, né? ou se adapte. O outro mecanismo básico é a difusão de conceitos vindos de outras culturas. Então, sim, é possível uma cultura de uma sociedade ser mudada também através dessa vinda de novos conceitos, também novas ideias e novas percepções de outras culturas. Falando sobre o conceito de cultura mais na visão sociológica, o conceito ele é basicamente dado da seguinte maneira: é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais, ou seja, não naturais ou não biológicas. O que isso diz? Ele já traz a ideia contrária ao determinismo biológico, que diz que a cultura ela é formada, né, o pensamento das pessoas, as atitudes das pessoas, a maneira como a sociedade se dá, a cultura da sociedade, não é pelo biológico, não é pelas gerações, não é por essas características. É muito mais complexo, existem muitas coisas mais subjetivas que influenciam a cultura também, e não só algo tão concreto ali, só a questão biológica do ser humano. Então o conceito sociológico ele traz essa ideia de que a cultura ela é formada de ideias, de comportamentos, de símbolos e de práticas artificiais. Artificiais justamente porque não biológicas, né? São práticas vindo de uma manifestação interna do qual não se leva em consideração o biológico, e sim mais a questão intelectual ou a questão do sentimental, de como visualizar a cultura e como agir de certa forma. Muitas pessoas perguntam quando que foi o surgimento da cultura, como que surgiu a cultura. Uma coisa importante a acentuar é que a cultura, não existe um certo período em que a cultura surgiu. A cultura ela sempre foi um objeto que acompanhou o desenvolvimento da sociedade. Porém, a cultura lá dos primórdios, né, dos seres humanos, e a cultura atual são culturas diferentes, mas as duas são culturas. A cultura atual ela é diferente justamente por aqueles mecanismos que eu já abordei, e também por outras questões também que influenciam, né, porque não existe só um conceito de cultura e também não só uma forma de entender como que se muda, como que se adapta a uma cultura. A cultura, ela é algo que já está no ser humano, ela é algo que é inerente ao ser humano e também à sociedade. Bom, a gente consegue perceber que não houve um período certo em que a gente pode dizer que lá surgiu a cultura, né? Quando que surgiu a cultura? Não há um período certo. A cultura ela é um objeto que sempre acompanhou o desenvolvimento da sociedade humana. Então, desde os primórdios até o momento atual, sempre existiu cultura, só que cultura visualizada e também as atitudes das pessoas eram de formas diferentes e são de formas diferentes.
Ou seja, são culturas diferentes que foram adaptadas. Mas a cultura sempre foi um objeto inerente do ser humano. A cultura, ela é característica do povo. Não existe nenhum ser que é aculturado, e também não existe uma cultura que faz só um tipo de prática, uma cultura que visualiza os indivíduos e também todos os outros aspectos da sociedade de uma só forma. A cultura, além dela ser dinâmica em se adaptar, ela é muito ampla e muito subjetiva também, né? Existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de sociedades, e conforme vão aparecendo, vão surgindo novos indivíduos, automaticamente vão surgindo novas ideias e novos conceitos. E isso o que traz essa remodelagem da cultura. Bom, mais um ponto importante a salientar sobre a cultura é que a cultura ela pode se tornar também um conceito de discriminação numa sociedade. Isso porque justamente por esse fato dela se manifestar de várias maneiras, de diversas maneiras. Então isso se torna muito fácil, ela se torna um alvo ali para acontecer esse uso do julgamento social. Então a cultura, vários grupos sociais, quando percebem que existem outras culturas diferentes e a partir daquele momento existe uma intolerância, existe ali um julgamento social, a cultura ela pode, não a cultura em si, mas mais a intolerância. O importante salientar é que a cultura ela é muito ampla e muito complexa e muito subjetiva, ou seja, existem várias maneiras de se manifestar uma cultura, e isso automaticamente torna fácil esse julgamento social, essa discriminação que acontece nas diferentes sociedades humanas. Agora fica ligado para o próximo podcast, que vai ser sobre a história e a criação de Ariquemes.